Bom dia. Hoje nós vamos começar a trabalhar a unidade 3 da apostila na página 84. E o tema dessa unidade é na justa medida. E ela nos é apresentada dessa maneira aqui, certo? Com várias pessoas, né? Desde a época lá de bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, até chegar na fase idoso aqui, que é o último que aparece para nós, né? Por que disso? Para nós iniciar o nosso trabalho, ali tem um quadrinho que diz assim: o que você observa na imagem? O que a gente consegue ver nessa imagem ali dessa página 84 e 85? Então, vocês primeiramente têm que olhar, analisar o que vocês conseguem ver aí. Depois diz assim: quais são as características dessas pessoas que indicam a idade delas? Olhando aqui nessas figuras, vocês mais ou menos, não exatamente, mas mais ou menos que idade que a gente poderia dizer que essas pessoas têm, né? Quando você visualiza o mais pequeno, os maiores, até lá o idoso. Provavelmente, cada um vai analisar e vai observar que são pessoas com idades diferentes, tanto os homens quanto as mulheres. E o último questionamento, ele vai dizer assim: quais etapas da vida cada uma dessas pessoas já viveu? Ou seja, por exemplo, você vai ver lá o idoso, quais as etapas da vida? Nós já trabalhamos lá no início do ano um pouco sobre o ciclo da vida, né? Criança, a infância, depois tem adolescente, depois tem o adulto e o idoso, né? Então nós temos essas fases da vida. Se eu pegar uma criança dessas ali e querer analisar qual etapa da vida que ela já viveu, ela recém está na primeira etapa vivendo. Então ela não viveu nenhuma, ela está na primeira. Se eu pegar uma pessoa adulta, por exemplo, esse daqui, eu posso já observar que ele já passou a etapa da vida, ele já passou da infância, da adolescência, do jovem, ele já está numa fase adulta, né? Ou depois, se eu pegar essa última aqui, ele já está numa fase a mais adiantada ainda, né? Do ciclo da vida. Então, nós temos que observar e ver que etapa que cada uma dessas pessoas provavelmente já passou. Por que disso nessa unidade? Porque nessa unidade nós vamos trabalhar um gênero textual, um tipo de texto que a gente chama de biografia. Biografia é o tipo de texto quando a gente vai narrar, contar fatos, acontecimentos, coisas que se destacaram, pode ser positiva quanto negativa, coisas que aconteceu com a sua vida. Biografia, por exemplo, a biografia é de uma pessoa. Quando alguém quer fazer, não necessariamente a própria pessoa tem que fazer a sua biografia. Às vezes acontece de alguém querer homenagear uma outra pessoa, né? E ela escreve uma biografia de determinada pessoa, mas ela não pode escrever aleatoriamente o que ela acha que é, o que ela acha que não é. A biografia, ela tem que ser baseada em fatos verídicos e reais. Eu não posso, por exemplo, pegar uma pessoa, vou fazer uma biografia de alguém e eu vou escrever o que eu acho que ela é, como que ela é, o que ela gosta, o que aconteceu na vida dela. Não, a biografia eu tenho que primeiramente pesquisar sobre a vida dessa pessoa, o que realmente aconteceu, como aconteceu, são
a história, o texto biografia é uma história real da vida, não pode ser criada, tá? E assim é a nossa unidade 3. Eu não posso inventar, criar etapas da vida. As etapas da vida são sempre as mesmas, né? Não tem como eu ser primeiro adulto para depois eu ser criança, por mais que às vezes alguns adultos tenham atitude de criança ou vice-versa, mas não é uma fase que já foi vivida. As características da pessoa, as qualidades, o jeito, também eu não posso inventar, porque muitas características, por exemplo, do corpo, a gente observa, a pessoa vai crescendo, a pessoa vai envelhecendo, então não tem como eu pôr essa característica lá na infância. Então a biografia, ela é um tipo de texto onde são narrada uma história real da vida da gente, tá? Então, para nós começarmos essa nossa atividade, hoje vocês vão fazer o seguinte: vocês vão analisar essas figuras aqui da página 84 e da página 85, tá? E a lápis, aqui embaixo de cada uma delas, tá? Tanto do masculino quanto do feminino, vocês vão imaginar, tá? Mais ou menos que idade que cada uma dessas tem aqui nessas figuras, tá? Vocês, se tem meses, anos, enfim, vocês a lápis vão escrever aqui até chegar naquela mais idosa, na senhora e naquele senhor. A lápis, então, vocês vão pôr idades que vocês imaginam que essas pessoas têm. E logo abaixo da idade, que etapa da vida que ele já viveu? Por exemplo, essa moça aqui. Que etapa da vida, que é a terceira pergunta ali, que essa moça já viveu? Ela é uma moça, então ela já passou. Ela já passou a infância, né? Que é essa parte aqui. Porque etapa não quer dizer só um personagem. A infância, ela vai até mais ou menos os 11 anos, 12 de idade. Então, essa aqui é infância, essa é infância. Essa aqui, às vezes, pode ser que é infância também, né? Aí, depois entra o adolescente, que vai lá dos seus 12, 13 até os 18. Aí aqui é jovem, depois tem o adulto e o idoso, né? Então, só para relembrar que etapa não quer dizer cada figura é uma etapa, tá? Então, infância vai mais ou menos até os 11, 12 anos. Depois nós temos o adolescente, a juventude, né? Aí depois dos 18 nós temos o adulto, que é o jovem adulto. Depois nós temos o adulto, que ele já é mais, vamos dizer assim, mais amadurecido, né? E depois nós temos o adulto, que é o idoso, que depois dos 18 anos sempre vai ser adulto, não vai mudar a fase. Idoso não é uma fase, ele é idoso, mas ele está numa fase, numa etapa adulta, então nós só temos que cuidar isso daí. E baseado nisso, para nós começarmos a trabalhar sobre biografia, eu deixei lá na escola uma atividade sobre o Dia do Estudante. Na semana passada, para quem foi lá buscar as lembrancinhas, visualizou aquela atividade, pegou. E nós vamos trabalhar naquela atividade, porque ela fala algumas coisas, ela faz algumas perguntas relativas à própria pessoa, ao seu gosto, né? Os seus melhores amigos, o nome da sua escola, algumas perguntas nesse sentido. Então, você vai responder baseado nas suas características, não pensando no colega ou o que será que o colega vai escrever. Você vai pensar em você. Aí lá tem uma espécie de uma estrelinha também, que pergunta, que fala assim: eu sou aluno nota
E daí dentro daquela estrela vocês vão se autoavaliar. O que é uma autoavaliação? Eu vou me avaliar que nota que eu sou enquanto aluno. Porque é dia do estudante, era ontem, mas a aula de português é hoje, então nós vamos trabalhar hoje. Pensando, quando a gente faz uma autoavaliação, a gente tem que pensar não só as coisas positivas que eu tenho. Eu tenho coisas positivas e coisas negativas. Por exemplo, mesmo em sala ou agora nas aulas à distância, participo das aulas, faço as atividades todas, algumas. Tento enrolar um pouco, faço só de português e matemática ou só de ciências. Não acompanho as aulas todos os dias, assisto só 2 vezes na semana ou 3. Então, assim, autoavaliação é todas as atitudes e atividades, como que eu desempenho. Aí você vai pôr lá a nota que você acha que você merece, certo? Para quem não foi buscar as lembrancinhas na escola, que não pegou essa atividade, não tem problema. Eu vou estar pondo a foto da atividade no grupo, e daí vocês não precisam fazer os desenhos, só se queiram fazer. Mas copie só as atividades e faça elas no caderno, tá? Caderno de produção de texto, porque isso é uma espécie de produção de texto. E quem tem a folha vai fazer e colar no caderno de produção de texto.